meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Aferes, eu sou o Francisco, sou coordenador do Grêmio. Primeiro episódio do nosso podcast aqui da escola, hora do intervalo. E como primeira convidada, Gabriele Grandini, do primeiro B, que foi nossa aluna de destaque no primeiro bimestre. Como vai, Gabi? Tô bem. Tá bem? Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos começar então. É verdade que os estadunidenses não sabem sobre geografia global? A maioria. Por quê? Porque os americanos são induzidos a se interessar mais pela própria cultura. Certo. Você acha que os Estados Unidos vivem numa bolha em relação ao resto do mundo? Bom, como eu já tinha falado na primeira frase, a maioria, porque eles são induzidos a se focar mais na própria cultura. Na própria cultura. Será que é verdade que muitos americanos não conhecem a geografia global? Bom, alguns americanos se interessam, sim, pela cultura de outros países, por se interessar na língua, viagens, culturas, comidas, culinárias, etc. Isso é falta de educação ou é só um estereótipo? Um estereótipo. Certo. Esse problema acontece só nos Estados Unidos ou acontece em outras partes do mundo, como o Brasil? Acontece também, em todo o país acontece, em todo mundo acontece. Às vezes alguns países criam estereótipos de outros países por não ter muita informação daquele país, então acabam criando estereótipos. Como esse, por exemplo? Sim. Onde é retratado nas notícias, nos livros e nos filmes americanos que o Brasil é somente um grande matagal e que somente de cidade há o Rio de Janeiro e São Paulo, Sim. sendo o Rio de Janeiro uma área de guerra, uma área de extermínio, como se fosse uma faixa de Gaza. E São Paulo? E São Paulo um grande centro urbano. Mas Nossa, todo mundo sabe que o Brasil não é só isso, o Brasil também é diversidade. Diversidade culinária, diversidade cultural, diversidade política. Exato. Existe essa diversidade no Brasil, só que é claro, para se conhecer essa diversidade, a gente precisa ter Interesse. além de interesse, a gente precisa ser colocado na disposição para ter interesse. Exato. Entendeu? Através da nossa cultura. Até que ponto aqueles vídeos que a gente vê na internet, que os americanos não acertam o nome de tal país, de tal continente, ou até mesmo negando que Brasil e México ficam no mesmo continente que os Estados Unidos, até que ponto esses vídeos são reais? Bom, esses vídeos são bem, eu vou ser sincera, é meio engraçadinho, porque geralmente os americanos olham assim pro Brasil e confundem eles com a África, sabe? Então eles são mais induzidos a se importar mais com o próprio país, por filmes, séries, música e etc. Então, podemos falar que há uma falta deles utilizarem dados reais, fontes confiáveis, livros acadêmicos. Então, existe essa falta, essa defasagem também na educação deles, né? Afinal, a educação deles é privada, né? Totalmente privada. Não existe uma escola pública lá nos Estados Unidos. Então, a base do conhecimento que devia ser passado, o conhecimento mundial, não é passado para eles. Como é passado, por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil, a gente estuda no componente de história Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Russa, Cubana, Chinesa. Então, a gente conhece o mundo inteiro. Porque é passado para a gente dessa forma, através do ensino público. Lá, como não há ensino público, não há como ser passado para eles. Ou também não há um interesse de passarem para eles. Porque eles são mais induzidos a serem como são, né? Então, é isso que eu comecei a falar, que o sistema educacional americano costuma focar nisso, a história dos Estados Unidos, a política interna dos Estados Unidos, a geografia dos Estados Unidos, e não a geografia dos outros países.
Gabi, me diga uma coisa, a dimensão territorial e a diversidade dentro desses países como os Estados Unidos e o Brasil também ajudam nesse processo? Ajuda. Ajudam? Me explique. Bom, o país americano, estadunidense, ele é um país grande, podemos dizer, com um ambiente, estrutura, é bem grande, tem culturas, tem várias coisas. O Brasil também é grande, tem diversas culturas. Então pelo fato do país ser grande, de haver muita cultura, muitos climas e muitas paisagens, então há Sim. um desinteresse da população local para conhecer as outras culturas Sim, porque eles se sentem muito confortáveis onde estão. dentro do território nacional. Então, podemos dizer que eles têm menor necessidade de conhecer, né? E também existe uma menor necessidade de conhecer outras línguas também, não é somente outras culturas, mas também a própria linguística, porque se você for ver, o inglês é falado no mundo inteiro, é considerado o segundo idioma em boa parte da Europa e do mundo inteiro. O primeiro, no caso, Então, e o segundo é o espanhol. exato. Então, por que eu vou aprender a falar a língua do outro, sendo que a minha, no país desse outro, é a principal? Exato. Para que eu vou aprender? Não tem porquê. Então, é claro, gente, que isso não significa, né, Gabi, que sejam todos os americanos. A né? maioria. Então, mas a imensa maioria que é assim, que sabe, que age dessa forma, que pensa dessa forma. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Existe sim o estereótipo do americano burro, do americano que não sabe de geografia, de história, mas por mais que isso seja uma realidade para a maioria do povo norte-americano, existe também, como sempre existe em todos os casos, as suas exceções. Não é todo mundo que é assim. Então, isso parte também, se a gente for analisar uma perspectiva histórica, parte também da Guerra Fria, onde os Estados Unidos, com o sonho americano, com a propaganda anticomunista, eles desmereciam a cultura de outros países como a China, como a Rússia, como o Vietnã, como as Coreias. Eles desmereciam essas culturas Claro, em detrimento do pensamento deles. A China é comunista, a Rússia é comunista, eu não quero saber do pensamento nem da cultura desses caras. Então havia também um preconceito, não é? certo, mas vou puxar aqui um negócio. Quando você mencionou a Guerra Fria, veio na minha cabeça a guerra entre Estados Unidos e Vietnã. Sim. Tanto que o povo, o exército americano, perdeu para o povo do Vietnã. Então, e também perdeu recentemente para o povo iraniano, né? Perdeu também recentemente para o povo iraniano. A gente tem nossos altos e baixos. É claro, é um país diverso. Os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, é um país imenso, Claro. né, de extensão territorial. E quando eu falo de extensão territorial, eu estou falando do tamanho do país. Não é, Gabi? Sim, tanto que nos Estados Unidos tem o Texas, que é o deserto, tem Nova York, que é o centro, e várias. Mas no Brasil também é grande. No Brasil tem a nossa Amazônia, o nosso Cristo, o nosso famoso Cristo Redentor, com os braços abertos, esperando um abraço. Tem São Paulo, que também é nosso centro, e nossas praias, nossas culturas, nossa culinária, nosso famoso pão de queijo. Então, existe sim essa diversidade, é muito bonito. Só que eu acho também que talvez essa diversidade, gente, também seja um muro para eles conhecerem, impeça eles de eles conhecerem as culturas de outros países. Por exemplo, a gente vê aqui nessa imagem aqui, é muito engraçada, são chamados country balls, são bolinhas de países, né, representando o país. É muito engraçado aqui, ó. Tem a Venezuela com a boininha do Hugo Chávez, não é? Tem Portugal. Portugal aqui do lado do Brasil, Cuba com a bonezinha do Fidel Castro apontando os mísseis para os Estados Unidos, a Rússia, Irã e Estados Unidos. Coreia do Norte. Não, a Coreia do Norte está sendo feita de refém entre Japão e Coreia do Sul. Exatamente. E Cazaquistão está sendo um muro entre 3 países. Israel
Lutando. assassinando o povo de Não, tá Palestina, lutando, né? eles estão metendo uma porrada. Então, aqui, ó, A ONU pedindo intervenção, o Egito e ainda a Inglaterra é. se divide em dois países. Então, existe essa diversidade em todo mundo. Só que para isso a gente precisa conhecer essas diversidades. Então, talvez esse tamanho gigante desses países, Estados Unidos e Brasil, talvez isso seja uma coisa boa, é uma coisa boa, né, Gabi? É. É uma coisa boa. Mas também tem seu lado negativo, por quê? Porque os povos desses países grandes, eles se tendem, interessam muito. exatamente, não se interessam muito pela cultura dos outros países. Então acontece muito isso. Além disso, como a gente pode ver, tem algumas perguntas aqui para você, Gabi. Foi giro. O que é o sonho americano? Isso é americano? Sim. Francisco, vai na minha onda. Pensa, você ter um carro perfeito, zerinho. Um carro perfeito. Zerinho. Sim. Um emprego perfeito, uma esposa perfeita, que é submissa. Teoricamente é o sonho de todo americano, né? Exato. Entende? O sonho do americano é induzido ao consumo e ao mesmo tempo à perfeição, mas nem tudo é perfeito. A gente pode ver, a vida nem tudo é perfeito. Parte também é propaganda, né? Também da Guerra Fria. Sim. Infelizmente. Porque enquanto eles passavam a imagem de que a União Soviética era um país terrível, era uma ditadura, era algo extremamente ruim, eles queriam também passar a imagem de que os Estados Unidos era o país da liberdade, Era o herói. era o herói. Era o herói Entende? E que os russos eram frios, eram vilões. gelados, eram vilões. De uma Então, história em quadrinhos. em quadrinhos. Então, a gente consegue perceber que a realidade não é essa. Que tanto países extremamente diferentes, como a União Soviética, que hoje é a República Federativa da Rússia, quanto os Estados Unidos, ambas essas nações têm coisas boas e têm coisas também ruins. Só que é claro que a gente não pode demonizar nenhum país, mas também não pode deixar de analisar todos esses fatores, como território, cultura, política, geografia. A gente tem que analisar de uma maneira geral para a gente ter uma opinião formada sobre tal país, sobre tal tema. E é isso que falta muito para os americanos, formação. E para nós também. Nós também somos muito... Porque tem nossos colegas, tem colegas que não sabem a capital do Paraná. É. Então, esse episódio foi induzido para vocês para se interessarem mais em geografia, por exemplo. Se você quer saber mais de geografia, mas sempre vem aquele tédio assim, mas é muito chato, procura uma história de Controgols. Então, gente, imagens na internet, vídeos no YouTube, sabe, de história, de geografia, são extremamente fáceis de vocês aprenderem, de vocês decorarem. Eu também, gente, já fui uma pessoa que foi horrível nessas matérias. Já fui, sim. Só que através de eu pegar um tema que eu gosto, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de ver, como é que esse tema que eu gosto, ele está na matéria de história, na matéria de geografia. Como é que eu posso estudar isso, por exemplo, em casa, no YouTube, assistindo um vídeo? O vídeo não precisa ser um vídeo acadêmico, tão chato, tão... Não pode precisa. ser um vídeo simples, com desenho animado. Com piadas, exato. Entendeu? E é isso, gente, é isso. O que a gente queria passar para vocês é isso. É despertar um interesse por aprender, um interesse por pesquisar sobre geografia, por não se deixar levar pelas belezas que a gente tem no Brasil, admirá-las, mas não nos iludirmos que o mundo é diverso e a gente precisa ter uma opinião sobre o mundo. É necessário, assim como o mundo tem que ter uma opinião sobre a gente. Mas é claro que a gente tem que primeiro estudar e se interessar. Exatamente. Então, gente, ficamos por aqui. Esse foi o episódio, nosso primeiro episódio.
grande, ilustríssima Gabi, obrigado por ter Obrigada. dado-nos a oportunidade de você participar. É isso, aguarde para os próximos capítulos desse grandioso podcast. Hora Hora do intervalo. Valeu, gente.